Bem, bom dia a todos, né? Me chamo Breno Ribas, mestre em Direito, doutorando em Direito, membro do Iberoju. Estou com essa missão de substituir o professor Fábio, presidente do Iberoju, nessa moderação, que teve que se ausentar em razão de compromisso profissional. Em nome do Fábio, em nome de todos que fazem o Iberoju, eu dou as excelentes boas-vindas a todos os oradores e ouvintes dessa sessão online das plenárias do Encontros Internacionais de Direito Internacional, Atualidades e Desafios do Direito Internacional, organizado pela Universidade Lusófona do Porto, em conjunto com o Iberoju. É uma grande honra para mim poder moderar essa sessão, que promete, sem dúvida nenhuma, ser rica em conhecimento e troca de ideias sobre temas fundamentais e contemporâneos do direito internacional. Hoje temos a satisfação de contar com a presença de três ilustres palestrantes, cada um trazendo uma perspectiva única e aprofundada sobre diferentes aspectos do direito internacional. Pelas regras do nosso evento, cada um dos nossos palestrantes terá 20 minutos para apresentar seu tema, seguidos de uma sessão de perguntas e respostas, onde teremos a oportunidade, sem dúvida nenhuma, de aprofundar a discussão e esclarecer as dúvidas. Nossa primeira palestrante é a professora doutora Vera Lúcia, perdão, Vera Lúcia Viegas Liquidato. A professora Vera é uma respeitada docente dos cursos de especialização na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no Brasil. Também é membro da área científica do Direito Internacional do Iberoju. E hoje ela nos brindará com uma apresentação sobre Direito Internacional Humanitário e Conflitos Armados, desafio do tempo presente. Professora Vera Lúcia, a palavra é sua. Breno, eu te mandei uma mensagem, ela pediu para ser a última a palestrar, falou assim, pode começar com a Natália, depois o Lucas e depois ela. Perfeito, perfeito. Bem, aqui, quando a gente começa a falar, fica difícil ver o chat, né? Mas perfeito, Rael. É, então, dentro dessa questão, né, a professora Vera, ela não está com a possibilidade de começar, né, conforme previsto no programa, então nós vamos fazer então essa troca, se para os demais palestrantes não houver problema, então pela ordem subsequente nós temos então a professora Natália Loscoco, né, que então seria a segunda palestrante, a professora Natália Loscoco, é professora de Direito Internacional da Universidade de Buenos Aires, Argentina, também membro da área científica do Iberoju do Direito Internacional, e tem como tema é o Direito Internacional e la proteção do patrimônio cultural, alcance e desafios em situações de emergência. Professora Natália, bom dia, é um prazer. Tienes 20 minutos, a palavra está com você. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla, ¿se puede? ¿Sí? Sí, sí, puede. A ver si me permite así. Ahí está. A ver, ustedes me dirán si se está viendo. Me Sí, sí, comunican si se perfecto. está viendo así. Bárbaro, perfecto. Entonces, bueno, voy a otra vez saludarlos, agradecerles por la invitación también para participar, especialmente al profesor Fabio Vega. Es un verdadero honor compartir este encuentro de Derecho Internacional, un tema
que para mí es por demás apasionante, que es el que voy a tratar con respecto al alcance, la protección del patrimonio cultural y en el derecho internacional y su aplicación en situaciones de emergencia, en situaciones de crisis. Me dirán ustedes si va pasando bien la presentación, así. Sí, profesor, perfecto. Perfecto, bien, perfecto. Bueno, básicamente el desarrollo y la implementación de las nuevas tecnologías pusieron al alcance de muchos de nosotros la posibilidad de acceder a diversas culturas como nunca antes se había visto. Por supuesto que paralelamente a esto, también se puso de manifiesto un incremento de los niveles de intolerancia que se han ido revelando a partir de los daños o de la destrucción al patrimonio cultural como una clara evidencia que el objetivo de esas acciones van directamente dirigidas a identificar o afectar, mejor dicho, la identidad colectiva de esos pueblos. Si bien no existe estadísticas que determinen las pérdidas sufridas a lo largo de la historia, son múltiples los ejemplos en donde se han ocasionado el caso de Varsovia al término de la Segunda Guerra Mundial, o solo pensar en los conflictos armados vigentes, en donde también ocurren a diario pérdidas del patrimonio. Entonces, la necesidad de prevenir o de limitar los daños al patrimonio cultural fueron impulsadas en el ámbito multilateral a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la lucha por formular las identidades nacionales colectivas por parte de los distintos nuevos estados condujo a la sanción en el ámbito interno de esos estados de leyes con el objeto de proteger, de preservar tanto los monumentos como otros sitios de interés. Entonces, el énfasis en esta cuestión puso de manifiesto la necesidad de poder generar la cooperación internacional a través del multilateralismo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se puso el patrimonio cultural como foco de preocupación de las organizaciones internacionales que fueron formadas después de las dos guerras mundiales. Podemos decir entonces que solo recientemente la protección del patrimonio cultural se ha ido erigiendo mediante un conjunto de normas especializadas dentro del derecho internacional, pero no como un corpus normativo único, sino que es una protección que se encuentra en diversas disposiciones que involucran no solamente normas del derecho internacional público, sino también del derecho internacional privado. Dentro de este contexto, los primeros instrumentos que se adoptaron para poder mitigar la violencia de la guerra no se referían específicamente a una categoría única de bienes culturales, sino más bien a una lista heterogénea, ¿no? Y a partir de que se constituye la UNESCO, y en virtud de su mandato de promover la paz a través de la educación y de la cultura, se adoptó la Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado en el año 1954. Este es el primer instrumento que proporciona por primera vez criterios que son bien precisos para la definición de este nuevo objeto de protección, ¿no? Lo que es más importante es que reconoce por primera vez la conservación y la protección de los bienes culturales como una preocupación de la comunidad internacional, porque en su preámbulo específicamente reza que el daño de los bienes culturales que pertenecen a cualquier pueblo significan un daño al patrimonio cultural de toda la humanidad. Por eso, en este ámbito, la cooperación internacional es tan relevante para poder desarrollar la protección y la promoción del patrimonio cultural en el derecho internacional, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad el patrimonio cultural se encuentra intrínsecamente relacionado con los desafíos más acuciantes que enfrenta toda la humanidad, que van desde el cambio climático y los desastres naturales hasta los conflictos armados. Y acá entramos propiamente en el ámbito de la protección del patrimonio cultural en situaciones de crisis o de emergencia, en que no son ni más ni menos que aquellas que especialmente ponen en peligro el patrimonio cultural, dejando al descubierto la gran vulnerabilidad que el mismo tiene. Entonces, los ataques contra el patrimonio cultural que ocurrieron en los últimos años, junto al aumento de la frecuencia en que ocurren los desastres, exigen nuevas y más eficaces
respuestas por parte de la comunidad internacional. En el caso del alcance de la protección internacional del patrimonio cultural en tiempos de conflicto armado, la práctica no deja de mostrarnos los constantes desafíos que enfrenta esta área, ¿no es cierto? Lo vemos, como decía recién, en los conflictos vigentes, los conflictos armados vigentes. Estos bienes culturales en general constituyen la expresión de una conciencia colectiva, por lo tanto, su destrucción, cuando se realiza con la creencia de que esos actos van a significar el aniquilamiento de los valores que subyacen a ese patrimonio, se presenta indudablemente como otra variante del conflicto armado. Antiguamente, por supuesto, la destrucción se consideraba como una parte inherente del enfrentamiento y, por supuesto, también como una ventaja militar. Lo cierto es que la adopción de normas con la intención de limitar o disminuir los daños superfluos o innecesarios dentro del desarrollo de las hostilidades generaron ese cambio necesario para la evolución de este marco de protección. Entonces, la Convención de 1954, junto a su primer protocolo, representan ese marco jurídico fundamental para la salvaguarda de los bienes culturales en tiempos de guerra. Podemos decir que este instrumento, al día de la fecha, reúne 133 partes, lo cual denota una gran adhesión, un gran éxito con respecto a la adhesión que ha alcanzado. Pero también tenemos que decir que la práctica, reitero, nos muestra que no ha impedido per se la pérdida y la destrucción de los bienes culturales en el desarrollo de los conflictos posteriores a su entrada en vigencia. Es por eso que se planteó la necesidad de su fortalecimiento y 4 décadas después, mediante la adopción del segundo protocolo, que es el del año 1999, se intentó resolver las debilidades de la convención que básicamente recaen en la falta de implementación de un mecanismo de contralor. Entonces, en primer lugar, en el segundo protocolo se extiende la protección de los bienes culturales a los conflictos no internacionales, ¿no? Ya que los límites de la Convención del 54 se hicieron evidentes en este tipo de conflictos, sobre todo en los conflictos interétnicos, en donde los bienes culturales se señalan como símbolos de la identidad del adversario. En segundo lugar, también se estableció un nuevo sistema de protección reforzada, reemplazando al sistema de protección especial de la Convención del 54. Entonces, a partir de este sistema de protección reforzada, cualquier bien de mayor importancia para la humanidad se inscribe bajo esta protección. Y por último, y no menos importante, se introdujo un régimen detallado de responsabilidad penal individual en línea con lo que ya estaba estipulado en los instrumentos de derecho internacional humanitario. Este marco jurídico se vio absolutamente complementado por otras acciones de la UNESCO y de las Naciones Unidas, como por ejemplo la adopción de la Declaración de Destrucción Internacional del Patrimonio Cultural del año 2003 o la resolución del Consejo de Seguridad del año 2017, que es la resolución 2347, en donde específicamente el Consejo considera la destrucción intencional del patrimonio cultural como una amenaza para la paz y la seguridad internacional en los términos de la Carta de Naciones Unidas. Esto, más la labor jurisprudencial de los tribunales internacionales y específicamente de la Corte Penal Internacional, constituyen un verdadero aporte en el desarrollo del derecho internacional del patrimonio cultural. Ahora, vuelvo a reiterar, todo este andamiaje jurídico se enfrenta a un gran desafío, como es el de el carácter evolutivo que tienen los conflictos armados contemporáneos, no solo con respecto a la tipología de los conflictos, sino también con la irrupción de nuevos actores en el escenario de las hostilidades. Y esto es particularmente importante porque a veces consideran que no se encuentran obligados a respetar estas decisiones que son tomadas en el plano internacional, y entonces de esta forma ponen a prueba la capacidad de respuesta que tiene la comunidad internacional al respecto. Y por otra parte, dentro de las situaciones de emergencia, ya no causadas por el hombre, sino causadas por la naturaleza, se encuentran los casos de desastres. Y acá, a diferencia de lo que sucede con la protección internacional del patrimonio cultural en tiempo de guerra, cuando las
emergencias o las crisis son generadas a partir de los desastres naturales, no tenemos un instrumento multilateral especializado de alcance universal que esté dedicado específicamente a esta categoría. Entonces, las alternativas que tenemos ante ese vacío normativo es recurrir a las normas que ya se encuentran vigentes para poder aplicarlas a este escenario. De hecho, la Convención de 1954 y su segundo protocolo que acabamos de ver recién prevé la adopción de medidas preventivas que son aplicables en tiempos de paz para poder fomentar la protección de los bienes culturales, y eso sirve como una herramienta para este vacío normativo, de la misma forma que algunas normas que explícitamente en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural del año 1972 tienen previstas para ocasiones o situaciones de desastre, en donde hacen expresa referencia a la obligación de identificar, de proteger, de conservar y de transmitir el patrimonio mundial a las generaciones futuras. Y de esa forma nos proporciona una base sólida para poder articular cuál es el deber de los estados de actuar adecuadamente para poder prevenir y también para poder minimizar los efectos perjudiciales que puedan causarse a partir de la ocurrencia de los desastres. Además, dentro de este contexto, también se puede apreciar la sinergia de otros instrumentos que vienen de otras ramas especializadas del derecho internacional, como el caso del derecho internacional de desastres, y de las obligaciones propias que están establecidas, como decía recién, en las convenciones de patrimonio cultural. Y acá particularmente se puede identificar una relación funcional que hay entre la Convención del Patrimonio Mundial y las estrategias posteriores de reducción de riesgos de desastres de Naciones Unidas, en el sentido de que la Convención lo que articula es el deber de proteger y de transmitir el patrimonio cultural a las generaciones futuras, y por otra parte, las estrategias de reducción de riesgo lo que hacen es articular las medidas que los estados pueden adoptar para cumplir con ese deber, contribuyendo de esa forma a generar o aclarar mejor los estándares que son requeridos para los estados. También los instrumentos de derecho internacional de desastre se tienen que explorar, o debe explorarse esa posibilidad de contribuir a la protección del patrimonio cultural y natural en un sentido más amplio, que de esa forma permita incluir aquel patrimonio que no se encuentra alcanzado por esta convención de 1972. Entonces ahí la primera referencia que surge es la del marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres, que del 2015 al 2030, que incluye la protección del patrimonio cultural como un objetivo específico de las actividades de reducción de riesgos de desastres. Es decir, que las situaciones de emergencia que son generadas por el hombre y por la naturaleza presentan enormes desafíos para la comunidad internacional respecto de la protección del patrimonio cultural, tanto en el marco de las hostilidades, en donde el andamiaje jurídico vigente es sólido, pero claramente nos muestra que no alcanza para evitar la pérdida y destrucción del patrimonio cultural, por lo menos no alcanza per se, y en el caso de los desastres, que ante la ausencia de un marco regulatorio específico requiere de una reevaluación adecuada de los enfoques y de las prioridades de los actores que están involucrados para poder garantizar una mejor protección del patrimonio cultural, no solamente en beneficio de las sociedades que se encuentran afectadas, sino también de la comunidad internacional en su conjunto y, por supuesto, de las generaciones futuras. Y por último, y no menos importante, es necesario destacar que el respeto a los derechos culturales tiene que formar parte de la respuesta humanitaria ante las situaciones de crisis, dentro de lo que es este marco que está fundamentalmente constituido por tratados multilaterales, así como también por una serie de principios que se generaron a partir de la práctica. Uno o otro de los grandes retos
es saber si esos principios tienen la capacidad de otorgar estándares de aplicación que alcance a aquellos actores que no son parte de las convenciones con el fin, eh, con el fin último de garantizar tanto la diversidad cultural como de promover la tolerancia. Me resta agradecer tanto a las autoridades de la Universidad Lusófona de Porto y Jul, y reitero, al profesor Fabio Veiga, muy especialmente, y a todos los que están participando de este evento, ponentes y aquellos que lo presencian, por permitirme este espacio para compartir estas inquietudes y por supuesto quedo a disposición para cuanto crean pertinente y las dudas que puedan generar o preguntas que se puedan generar a partir de esta exposición. Muchas gracias. Muitas graças, professora Natália. É sempre um prazer estar ouvindo sua palestra. Então, nesse momento, agradecendo mais uma vez a professora Natália, aviso novamente, né, que o professor Fábio Veiga, infelizmente, não pôde estar aqui presente. Então, eu, professor Breno Ribas, também membro do Iberoju, estou aqui nessa missão de substituir o professor Fábio. E em nome, mais uma vez, do professor Fábio, de todos que fazem o Iberoju, né, agradeço a professora Natália mais uma vez aí pela contribuição. Muito obrigado, professora Natália. E já, sem perder tempo, para nosso painel ser o mais dinâmico possível, passo já em sequência para o professor Lucas Alt, e aqui uma breve introdução ao professor, que é, vez ou outra, né, nós estamos sempre juntos, né, em eventos do Iberoju. É sempre também um prazer ouvir o professor Lucas, que é professor de Direito Internacional, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Lisboa, membro da área científica internacional do Iberoju. O tema da palestra do professor Lucas é a imunidade, né, ou melhor, as imunidades jurisdicionais do Estado estrangeiro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Professor Lucas, por favor, a palavra é sua. Tem 20 minutos. Bom dia, professor Breno, muito obrigado pela apresentação. É um prazer dividir novamente em um evento do Iberoju o painel com você. Eu queria aproveitar para agradecer também o convite do professor Fábio Veiga, parabenizá-lo pela coordenação, pela organização deste grande evento de Direito Internacional, parabenizar também a professora Caterine Maia, uma das coordenadoras deste evento, e também o Iberojur e a Universidade Lusófona do Porto. Também gostaria de cumprimentar as minhas colegas de painel, a professora Natália, parabenizando-a pela grande apresentação sobre proteção de patrimônio cultural, muito interessante. É uma área que tenho pouco conhecimento, mas é sempre bom aprender aqui com essa grande apresentação. E também cumprimentar a professora Vera Lúcia, que daqui a pouco participará aqui do painel conosco. Esse tema, eu já tratei desse tema em algumas oportunidades ao longo dos últimos anos. Foi o meu tema de dissertação de mestrado na Universidade de Lisboa. E eu sempre percebo que cada vez que eu vou apresentar esse tema, há alguma evolução nas normas de imunidades jurisdicionais do Estado. Apesar de ser uma norma antiga, tradicional do direito internacional, é um tema que faz parte do direito internacional público e está no centro de vários debates no direito internacional público. Ele vem evoluindo desde o início do século XIX. Então, desde lá de 1812, quando o Justice Marshall, na Corte Suprema, na Suprema Corte dos Estados Unidos, decidiu que uma demanda sobre um navio francês, né, navio do Estado francês, não poderia ser julgada pelos tribunais americanos em razão, né, da imunidade de jurisdição que o Estado estrangeiro teria sobre nas cortes
de um outro estado, é, e passando pelo século XIX e século XX, muitas disputas relacionadas a reparações por danos, de conflitos armados, como na Segunda Guerra Mundial, muitas disputas também relacionadas a ações, que estão fora da função precípua do Estado, soberana, como em contratações, em contratos, em relações trabalhistas. Sempre a imunidade jurisdicional do Estado esteve presente no debate, nas cortes, internas dos Estados. Então, é um tema de direito internacional que tem muita relação, também com a jurisdição interna de cada um dos Estados. Então, se por um lado a gente debate a soberania, a igualdade soberana dos Estados, ou seja, todos os Estados são iguais e por isso um não poderia exercer sua jurisdição sobre o outro. Por outro lado, a gente também tem a possibilidade do Estado de exercer a jurisdição sobre o seu território, de determinar a competência dos seus tribunais. É interessante que, hoje em dia, em razão do conflito na Ucrânia, né, na guerra da Ucrânia, é, assim que houve a invasão russa, começou-se a discutir, né, e houve o bloqueio de bens russos que estavam em países europeus. Então, dinheiro russo que estava, em bancos na Bélgica, em outros países europeus, começou-se a discutir o que poderia ser feito com esse dinheiro bloqueado da Rússia em razão da guerra, em razão da invasão da Ucrânia, e se esse dinheiro poderia ser usado para ajudar a Ucrânia a se, reconstruir, a se defender. E o tempo inteiro a gente vê, e é um tema que, de vez em quando, ele acaba saindo só da discussão de tribunais e discussões acadêmicas e aparece em jornais. Então, esse foi um tema que começou a ser discutido por especialistas, né, de política internacional, especialistas de governo, especialistas de ciência política, e sempre pontuando também que há uma defesa, se há uma defesa para um lado, né, que é esse uso do dinheiro bloqueado da Rússia de maneira, completa para ajudar a Ucrânia a se defender e tudo mais. Por outro lado, sempre se pontua que, olha, os advogados que atuam com direito internacional, eles pontuam o seguinte: é muito perigoso utilizar esse dinheiro que foi bloqueado da Rússia para simplesmente confiscá-lo e entregá-lo a outro Estado. E por que isso? Em razão das normas de imunidade jurisdicionais do Estado, em razão da norma de imunidade de execução, da imunidade sobre os bens do Estado estrangeiro. Então, a Bélgica, por exemplo, ou um outro país europeu, ele não poderia pegar bens do Estado russo, confiscá-lo e entregá-lo a outro Estado, sem que normas de direito internacional fossem, respeitadas. Então, é um tema que sempre ele vai trazer essa dicotomia e esse conflito entre o que um Estado pode fazer com relação a um outro Estado soberano, né, que nós estamos falando de tribunais internacionais, né, que têm jurisdição desde que, os estados aceitem, né, seja pelo tratado constitutivo, seja por uma, aceitação com relação a um conflito específico, mas estamos falando de jurisdições internas exercendo o seu poder, seja o poder jurisdicional, de julgar o Estado estrangeiro, como nós vamos ver aqui a pouco, seja esse poder de confiscar, de executar, de fazer medidas de execução contra bens do Estado estrangeiro. Então, esse tema, há alguns anos, ele foi julgado pela Corte Nacional de Justiça, isso em razão de casos, iniciados nos tribunais italianos e nos tribunais gregos contra a Alemanha, pedindo reparações
são famílias de pessoas que foram afetadas na Segunda Guerra Mundial em razão da invasão da Alemanha aos seus países, pedindo reparações contra o Estado alemão. Em razão desses casos, em razão de alguns desses estados, nomeadamente a Itália e a Grécia, porque tiveram casos em vários países que foram afetados pela Segunda Guerra Mundial em razão da invasão alemã, como a Polônia, como a França. Mas em razão desses dois países, Itália e Grécia, terem algumas de suas cortes relativizado a imunidade de jurisdição da Alemanha e permitido que seus tribunais pudessem julgar a Alemanha e condená-la a pagar uma indenização. Em alguns casos, na Itália, houve inclusive o início de medidas de penhora sobre um bem alemão, sobre um imóvel que é de propriedade da Alemanha, situado às margens do Lago Como, na Itália. Esse caso chegou na Corte Nacional de Justiça. E quando a Corte Nacional de Justiça julgou o caso em 2012, o caso teve início em 2008, com o julgamento em 2012, e com o julgamento no sentido de que a Alemanha faria jus, sim, à imunidade de jurisdição perante os tribunais italianos, e que, com isso, a Itália deveria se abster de negar a imunidade de jurisdição à Alemanha e se abster de julgar e de praticar atos contra bens alemães que estejam sob a jurisdição da Itália, que estejam no território da Itália. Eu pensei que, no caso aqui no Brasil, que é o caso Shangri-La, no qual é julgado o fato de que um submarino alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, afundou um barco pesqueiro na costa de Cabo Frio, e familiares de vítimas que estavam nesse barco pesqueiro estão processando a Alemanha perante tribunais brasileiros para conseguir indenizações. Eu imaginei que o Brasil ia continuar a aplicar a sua jurisprudência que já vinha sendo aplicada pelos tribunais de primeira instância, Justiça Federal, que é quem tem competência para julgar demandas contra Estado estrangeiro, jurisprudência já consolidada do STJ de que, para casos de atos de império, ou seja, esses atos soberanos do Estado, como acontece quando há uma guerra, eu imaginei que o STF manteria, essa até cheguei a escrever para um dos livros publicados e coordenados pelo Iberojur, cheguei a escrever que eu entendi à época que o STF manteria essa jurisprudência do STJ e aplicaria esse entendimento da Corte Nacional de Justiça. E para mim foi uma surpresa quando o STF decidiu de maneira contrária, porque a jurisprudência do STF vinha, ao longo dos anos, desde 1990, quando o STF começou a relativizar as imunidades jurisdicionais do Estado, ou seja, dividir os atos do Estado que fossem atos iure imperi, esses atos de gestão, atos soberanos, dos atos iure gestionis, que são os atos de gestão, os atos privados do Estado, garantindo a imunidade aos atos de império e relativizando e negando imunidade com relação aos atos de gestão, como foi o caso julgado em 1990, que teve um leading case, que foi Geni de Oliveira, que é um caso relacionado à relação de trabalho, ou seja, o STF decidiu que as cortes trabalhistas, né, os tribunais do trabalho brasileiros, podem sim julgar casos trazidos contra estados estrangeiros. Então, um funcionário de uma embaixada, um funcionário de um consulado que tiver uma demanda trabalhista contra o estado estrangeiro em razão dessa relação trabalhista, eles poderiam sim, os tribunais brasileiros, julgar os estados estrangeiros. Então, o Brasil, até essa época, entendia que a imunidade de jurisdição deixou de ser absoluta, o que alguns estados
mesmo antes do Brasil. O Brasil foi no início, né, na década de 90, mas alguns estados já na metade do século XX, em razão de adoção de legislação interna ou em razão de adoção de convenções internacionais, como é o caso da Convenção, nos anos 70, da Convenção Europeia sobre Imunidades do Estado, e mais recente, em 2004, da Convenção da ONU sobre Imunidades Jurisdicionais do Estado, os estados foram abandonando a imunidade absoluta de jurisdição, a imunidade de jurisdição do Estado, que até em si era aplicada de uma forma mais absoluta, e começou, né, no início do século XX, final do século XIX, a ser relativizada, mas de todo caso, os atos de império, a não ser nesses casos dos tribunais italianos, tribunais gregos, que levaram a Alemanha a iniciar esse processo contra a Itália na Corte Internacional de Justiça, até então, e o Brasil era um desses países, fazia essa divisão entre a natureza dos atos do Estado. Então, se fosse uma causa trabalhista, se fosse uma causa de direito privado, uma causa de um contrato, uma causa de uma empresa que instalou um ar-condicionado numa embaixada e não foi paga por esse serviço, e é uma empresa brasileira, praticou aqui todos os atos no território brasileiro e buscou executar o Estado estrangeiro para receber esses valores, a não ser quando eram esses casos, o Brasil, assim como a maioria dos países, aplicava a imunidade do Estado quando fossem atos de império, atos iure imperi, esses atos de soberania, atos puramente estatais e principalmente estatais. Então, para mim foi uma surpresa quando o STF decidiu, num caso de repercussão geral, nesse caso Shangri-La, que a Alemanha, sim, poderia ser julgada pelos tribunais brasileiros e determinou a seguinte tese: que os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Essa foi a tese julgada nesse caso pelo STF. Houve a interposição de embargos de declaração e muito bem interpostos, porque a tese do STF ela foi muito ampla. Percebam que, em momento algum, apesar de de ter sido decidida em um caso que aconteceu no território brasileiro, essa tese ampla não delimitou que esses atos ilícitos em violação de direitos humanos teriam que ocorrer no Brasil. Ou seja, parecia tentar aplicar uma jurisdição com um alcance maior do que o território brasileiro e talvez aplicar o que a doutrina debateu e foi debatido em alguns casos em países europeus, principalmente, no Canadá, sobre uma exceção de direitos humanos, né, uma Human Rights Exemption, ou uma exceção de jus cogens, para que essa exceção afastasse por completo a imunidade do Estado, em razão de uma violação de jus cogens, ou seja, em razão de atos de tortura que aconteceram, em razão de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, sem que esses crimes, sem que esses atos tenham que ter sido praticados no território do Estado. No entanto, em razão da interposição dos embargos de declaração, o STF reviu a sua tese e no tema 944, repercussão geral, entendeu que seria por bem incluir esse requisito de que os atos tenham acontecido no território brasileiro. Então, a tese final ficou que os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos dentro do território nacional, dentro do território brasileiro, não gozam de imunidade de jurisdição. Então, o Brasil vem, se junta à Itália, se junta à Grécia, como países que passam a relativizar a imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro por ato de império, ou seja, por ato de guerra, por ato de soberania, e passa a negar essa imunidade de jurisdição quando há
essas violações, graves violações, de direitos humanos. Então, abre uma possibilidade para que brasileiros, né, para que nacionais brasileiros ou até estrangeiros que tenham sofrido algum dano causado por um Estado estrangeiro aqui no território brasileiro possam iniciar uma demanda contra esse Estado estrangeiro sem que o Estado estrangeiro se proteja pela imunidade de jurisdição. Ainda assim, ainda que haja essa demanda contra o Estado estrangeiro, e ainda que o Estado estrangeiro venha a ser condenado, como pode ser o caso da Alemanha, pois agora, com a decisão do STF, a decisão, o processo volta à primeira instância da Justiça Federal do Rio de Janeiro, para que o caso prossiga e a Alemanha seja julgada. Caso a Alemanha venha a ser condenada, ainda tem um outro obstáculo para que os autores possam receber qualquer indenização da Alemanha, que é a imunidade de execução, que foi aquela primeira que eu pontuei aqui na minha apresentação, que é o que vem sendo discutido com relação aos bens da Rússia bloqueados, pois os bens do Estado estrangeiro, e aí a gente aplica um outro tipo de norma, que você vai analisar não a natureza do ato, como é feito com atos de império, atos de gestão com relação à imunidade de jurisdição do Estado, mas sim você passa a analisar o propósito do bem do Estado, se esse bem é usado por um propósito puramente comercial, ou se esse bem, como é várias vezes entendido, a maioria dos bens do Estado, que são bens como contas bancárias de embaixadas, como imóveis que são usados para embaixadas, para consulados, né, para repartições diplomáticas, que eles são usados sim com um propósito soberano, com um propósito público. Então, em relação a esses bens, é, eles não poderiam ser executados. Então, era essa a minha contribuição. Queria trazer essa jurisprudência, esse novo entendimento do STF, que agora coloca mais força numa noção de relativização da imunidade de jurisdição do Estado, mesmo quando se trata de atos de império. Agradeço novamente o convite, agradeço a moderação do professor Breno e as minhas colegas, professora Natália e professora Vera. Muito obrigado, professor Lucas. Parabéns pela sua contribuição. Tema extremamente relevante, como bem pontuado, né? A cada vez que é trabalhado há uma novidade, há uma modificação, é um tema, né, bastante dinâmico e pontual, né, de acordo com os entendimentos dos casos que vão sendo apreciados pelas cortes. Então, parabéns novamente e já, mais uma vez, né, tentando cumprir a missão de tornar o painel dinâmico, já em sequência, passo para o próximo palestrante, e aí eu aviso que, ao final, né, vamos abrir um espaço para o debate, para as perguntas, né, então nós vamos trabalhar dessa forma, né, até o final, primeiramente as palestras, né, as contribuições dos palestrantes, por fim, nós abrimos aí um espaço de 10, 20 minutos para que a gente possa, então, realizar as perguntas e promover o debate. Então, abrindo o espaço para a nossa última palestrante, professora doutora Vera Lúcia Viegas, liquidato, apresentei anteriormente, mas muita satisfação apresento novamente. A professora Vera é uma respeitada docente, né, de cursos de especialização da PUC de Minas Gerais e também da Faculdade de Direito de São Bernardo. É membro do Iberojur na área científica de Direito Internacional e vai, então, apresentar o trabalho cujo tema é Direito Internacional Humanitário e Conflitos Armados, Desafios do Tempo Presente. Professora Vera Lúcia, é uma satisfação. A palavra é sua. Olá, bom dia. Eu peço desculpas pelos problemas técnicos. O Zoom começou a atualizar e não terminava e eu não conseguia entrar. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, a professora Natália Loscoco e o professor Lucas
ao Tite na pessoa do Bruno Ribas, o nosso moderador na manhã de hoje, na tarde de hoje, já horário em Portugal, já encabeçando 4 horas de distância de fuso horário com o Brasil. E o tema neste congresso organizado pela Lusófona é o direito internacional humanitário e conflitos armados, desafios do tempo presente. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre direito internacional humanitário, mais especificamente o escopo de aplicação. Quando se aplica o direito internacional humanitário e qual arcabouço jurídico se aplica. E vou ilustrar com a guerra Israel contra Hamas. Quando a gente pensa no direito internacional humanitário, é importante saber que ele nasce de uma ideia. Em tempo de guerra, nem tudo é permitido. É essa a ideia que está na sementinha aí de nascimento do direito internacional humanitário. E quando a gente fala em escopo de aplicação, existe o escopo de aplicação material, que é o âmbito material, é fazer a qualificação jurídica dos fatos, para nós sabermos se é um conflito armado internacional, se é um conflito armado não internacional, se é outras situações de violência. Existe também o escopo de aplicação espacial, em quais terrenos incide o direito ação humanitário. Além de questões como conflitos armados, nós temos também questões de ocupação beligerante. Âmbito de aplicação pessoal, quais pessoas devem fazer, cumprir e respeitar a direito à ação humanitária, e temporal, em qual lapso temporal, se o direito à ação humanitário ele só se aplica durante o combate ou se pós-conflito ainda há normas de direito à ação humanitário incidindo ou não. Nós sabemos que o direito à ação humanitária ele tem uma base convencional muito ampla, não apenas as 4 grandes convenções de Genebra de 1949, que são as mais conhecidas, seus 3 protocolos adicionais, os 2 primeiros de 1977, mas como toda uma pleiade de outras convenções que codificam normas costumeiras de direito internacional humanitário. O carro-chefe, quando a gente fala em tratados de direito internacional humanitário, é a Convenção de Genebra número 1, que é para doentes e feridos por terra, a Convenção de Genebra número 2, doentes e feridos náufragos, a Convenção de Genebra número 3, específica para prisioneiros de guerra, e a Convenção de Genebra número 4, que é a protetiva da população civil. E em 1977, nós temos o protocolo adicional número 1 para conflitos armados internacionais e o protocolo adicional número 2 para conflitos armados não internacionais. E temos também o protocolo adicional número 3, que trata da questão dos emblemas, que é de 2005. Quando a gente fala na tipificação do conflito, qual é a repercussão disso? A repercussão disso é a identificação que vai desaguar nas regras de engajamento. Então, se as Forças Armadas estão diante de um conflito armado internacional, as regras de engajamento se encaminharão para um sentido. Se for conflito armado não internacional, as regras de engajamento irão para um sentido distinto. E quando a gente fala de regras de engajamento, nós estamos falando dos comandantes, conjuntamente com seus assessores jurídicos, vão estabelecer essas regras de engajamento para as tropas saberem como agir. As tropas precisarão saber como agir no terreno. E quando a gente fala de níveis da condução das hostilidades, existe o nível político, estratégico, operacional e tático aí na condução das hostilidades. E lembrando que o direito à ação humanitário, ele protege categorias de pessoas, que são aquelas pessoas que não têm nada a ver com a guerra, os civis, e aquelas que estavam na guerra, mas agora não estão mais, que são os feridos, os doentes, aqueles que desistiram de tomar parte, continuar tomando parte no conflito, como ex-integrantes de grupos armados organizados. E além de proteger essas categorias de pessoas, o direito internacional humanitário ele regulamenta meios e métodos de combate, sempre baseando-se no princípio da distinção. Na guerra, alvo são apenas os objetivos militares. Em razão disso, pelo fato da importância do respeito pelo princípio da distinção, nenhum tipo de armamento, munição, nenhum tipo de meio, nenhum tipo de método de combate que não diferencie
o militar de civil, não pode ser utilizado. Então, é por isso que não pode haver utilização de bomba atômica, não pode haver utilização de armas químicas, armas biológicas, porque o vírus ele não vai adivinhar se ele foi inoculado no corpo de um soldado fardado ou no corpo de uma mulher grávida. Então, isso é muito interessante no direito de ação humanitário. Ele protege categorias de pessoas e regulamenta também meios e métodos de combate. E falando num conflito armado internacional, como, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Que direito rege os conflitos armados internacionais? Os regulamentos da Haia, ali do final do século XIX, as 4 convenções de Genebra, o protocolo adicional número 1 e normas costumeiras. E quando nós estamos diante de um conflito armado internacional? Quando a gente tem as Forças Armadas do Estado A versus as Forças Armadas do Estado B. Ou também quando nós temos situações de ocupação beligerante. E essa ocupação beligerante, ela tem 3 requisitos que ela precisa preencher para que se configure uma ocupação beligerante. Precisa haver o controle efetivo de parte do território estrangeiro, precisa haver perda do controle efetivo pelo Estado territorial e o não consentimento do Estado territorial. E uma outra possibilidade também da existência de conflito armado internacional são as Forças Armadas versus movimentos de libertação nacional. Os movimentos de libertação nacional estão previstos ali no parágrafo 4º do artigo 1º do Protocolo Adicional número 1. Então, este é o panorama geral aqui para os conflitos armados internacionais. E para que a gente consiga determinar se um conflito armado é internacional ou não, isso vai depender do estatuto jurídico das partes beligerantes e da natureza do confronto entre elas. Então, esses confrontos travados entre estados, ou também os movimentos de libertação nacional como parte de um conflito, não obstante não serem, no momento, estados soberanos de acordo com o direito internacional, porque estamos ainda nessa fase do movimento de libertação nacional antes do nascimento de um novo Estado. E confrontos armados entre partes que não são Estados nem movimento de libertação nacional não podem ser considerados conflitos armados internacionais. E eles vão configurar o que então? Conflitos armados não internacionais ou outras situações de violência. E aqui nós temos o conceito de guerra, conceito de conflito armado, conceito de ocupação, e a gente cai na Convenção de Genebra, no artigo 2º, que fala do âmbito de aplicação, esse é o escopo de aplicação material, para quais tipos de assuntos o direito à ação humanitário vai regulamentar, e nós temos isso também, o âmbito de aplicação material, logo no artigo 1º do Protocolo Adicional número 1. Indo para a regulamentação dos conflitos armados internacionais, como nós vimos, os regulamentos da Haia, de 1907, as 4 convenções de Genebra, pelo Código Adicional número 1, e nós temos um extenso conjunto das normas consuetudinárias, costume internacional, regulamentando os conflitos armados internacionais, porque desde que o mundo é mundo, existem conflitos armados internacionais, remontando ali para a antiguidade oriental, as 5 grandes civilizações do Oriente. O conflito armado internacional é algo que vem de longa data. Ocupação beligerante também é um capítulo muito importante do direito internacional humanitário. A gente vê aqui essa tela que retrata a resistência da guerrilha espanhola à ocupação francesa napoleônica da Espanha. Então, nós temos inúmeros exemplos de ocupação beligerante. Existe um site muito interessante, RULAC, RULAC. Entrando nesse site, RULAC, você vai encontrar o mapa mundi e você consegue pesquisar todos os conflitos armados internacionais que estão acontecendo no mundo hoje. E você consegue visualizar onde estão, e você clica nesse conflito e você tem todo um panorama, desde o início do conflito até uma atualização mais recente. Você consegue pesquisar conflitos armados não internacionais, onde estão acontecendo no mundo hoje conflitos armados não internacionais. Consegue verificar também a ocupação beligerante, em quais territórios está havendo uma ocupação militar beligerante. Então, esse site é um site maravilhoso, é uma excelente fonte de pesquisa.
Aqui, algumas informações sobre ocupação beligerante. Nós temos o território ocupado, temos o poder dominante, a potência ocupante, controle efetivo desse Estado estrangeiro para esse território que está sendo ocupado. A regulamentação da ocupação beligerante, ela está ali na Convenção de Genebra número 4, artigos 47, 49, e também no protocolo adicional número 1. E nós vimos que são esses três os critérios cumulativos para nós termos uma ocupação beligerante. Ilustrando com o caso de Israel, Palestina e os territórios ocupados, aqui nós sabemos que Israel exerce uma ocupação militar na Cisjordânia e também em Jerusalém Oriental e até 2005 na faixa de Gaza. Então, estamos falando aqui justamente de uma ocupação beligerante. Aqui tem o site que eu falei para vocês, www.rulac.org, e vocês vão encontrar informações minuciosas sobre essas ocupações beligerantes de Israel. Na Cisjordânia, pelos acordos de Oslo, a Cisjordânia ela foi dividida em área A, área B e área C. A área A equivale a 18% do território e ele está sob o controle da Autoridade Palestina. A área B corresponde a 22% do território e está parcialmente sobre o controle da Autoridade Palestina, porque Israel ele tem o controle da segurança exercido por uma presente e contínua presença militar. E 60% do território, que é a área C, continua sob o controle completo de Israel. E nós também temos a situação de Israel, de Jerusalém Oriental. Então, nós temos faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. E aqui tem algumas informações para vocês sobre Jerusalém Oriental. Considerando o que vem acontecido no mundo desde outubro do ano passado, sabemos dos ataques terroristas que foram feitos pelo Hamas em Israel, começando ali dia 7 de outubro de 2023, e nós temos os ataques, nós temos as respostas e sabemos, isso não é novidade para ninguém, que ambos os lados cometeram e seguem cometendo violações graves ao direito ao humanitário e violações graves essas que constituem crimes de guerra tipificadas no artigo 8º do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. E qual seria a solução para o conflito? Então, aqui, olhando agora um conflito armado internacional e não internacional, quais seriam as diferenças? Porque o Hamas ele não é um Estado. Então, ali, Hamas versus Israel, nós estamos dentro de um conflito armado não internacional. A diferença, existem várias diferenças entre o conflito armado internacional e o não internacional. Uma diferença importante é o limiar da força. Limiar da força necessário para desencadear um conflito armado não internacional precisa ser muito maior do que o necessário para um conflito armado internacional. Diferenciar um do outro é muito importante porque muitos estados consideram que equiparar os dois tipos de conflito armado poderia levar à interpretação de que os grupos armados organizados de oposição receberiam um estatuto internacional, o que, por sua vez, poderia enfraquecer a soberania do Estado e incitar a rebelião. Nos conflitos armados não internacionais, nós temos, portanto, a atuação dos grupos armados organizados. E esse é um grande desafio do direito internacional humanitário, fazer com que os grupos armados organizados, que não são estados, são grupos armados organizados, fazê-los respeitarem as regras do direito internacional humanitário. E quando nós estamos exatamente diante de um conflito armado não internacional, a regulamentação dele está no artigo 3º comum às Convenções de Genebra. Ali, em 1949, tentou-se regulamentar os conflitos armados não internacionais, mas os estados, eles são muito relutantes em que assuntos internos que dizem respeito internamente ao seu território. Eu não consigo ler. Comigo da palestra. Desculpa, voltando aqui.
Recapitulando um pouquinho, os estados são muito relutantes pelo fato de assuntos internos de situações que estão ocorrendo internamente no seu território sejam regulamentadas internacionalmente, porque os conflitos armados não internacionais que acontecem dentro de um território de um estado, o estado ele vê isso como uma ingerência externa quando alguém tenta regulamentar isso e não conseguiu se avançar nas convenções de Genebra de 49. Isso foi tirado de pauta para, no segundo momento de maior amadurecimento por parte dos estados da regulamentação dos conflitos armados não internacionais, isso pudesse ser feito, e aconteceu em 1977, com o protocolo adicional número 2, que é específico para os conflitos armados não internacionais. E como em 49 não se conseguiu regulamentar isso, deixou-se apenas o artigo 3º comum às 4 convenções de Genebra, os 3 primeiros artigos nas 4 convenções de Genebra têm a mesmíssima redação, e aqui nós temos regras básicas, que nos conflitos armados internacionais não pode haver atentado à integridade física, não pode haver homicídio, mutilações, tratamentos cruéis, torturas, tomada de reféns, ofensas à dignidade das pessoas, e assim por diante. Aqui eu deixo a vocês aqui e já me encaminhando para a finalização da minha fala, alguns artigos específicos que eu escolhi sobre o corpo convencional do direito internacional humanitário, e aqui, partindo já para o encerramento, aquele panorama que eu apresentei, dos conflitos armados internacionais. Apresento um aqui também dos conflitos armados não internacionais, que eles vão acontecer quando nós temos forças armadas do Estado X versus forças armadas dissidentes, ou as forças armadas versus o grupo armado organizado, ou grupos armados organizados entre si, e aí aplica-se o artigo 3º comum às Convenções de Genebra, e o grupo armado, para ele se configurar como grupo armado, ele precisa estar sob a chefia de um comandante responsável e precisa levar a cabo operações militares contínuas e concertadas. Aqui, isso daqui vem da jurisprudência, o caso Tadic, ele apresenta esses requisitos para que a gente possa estar diante de um grupo armado organizado. Estes seriam todos os requisitos, e não podemos confundir o conflito armado não internacional com outras situações de violência, que são motins, distúrbios internos, porque quando estamos diante de outras situações de violência, nós vamos nos valer da garantia da lei e da ordem, do GLO, garantia da lei e da ordem. Quando é outra situação de violência, o objetivo é a captura e não existe a imunidade de combatente. Então, ainda que as Forças Armadas elas sejam chamadas a auxiliar para garantir a ordem de um determinado território, na GLO, que é a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, o objetivo é a captura, é retirar aquela pessoa que está pondo em risco a segurança, retirá-la de circulação. Ela vai precisar ser indiciada por alguma coisa, vai ter direito à ampla defesa, direito ao contraditório. Então, são situações bem diferentes das situações dos conflitos armados para as situações de outras situações de violência. Aqui, eu participei, convidada pelo próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha, num curso em Cabo Verde de capacitação para militares e diplomatas, e estes próximos slides são do Alcídio Citoy, ele é Legal Advisor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e aqui tem esse panorama de quando nós estamos diante de conflitos armados não internacionais, qual é a lei aplicável, quando existe um outro Estado apoiando o grupo armado organizado, aí a gente vai ter a configuração do conflito do Estado A com o Estado B como sendo um conflito armado internacional, e o conflito desses rebeldes que estão sendo apoiados pelo Estado B frente ao Estado A como sendo um conflito armado não internacional, e qual é a consequência disso.
E, por vezes, o grupo armado organizado, ele está agindo totalmente sob o mando de um outro Estado. É aquilo que a gente chama de atuação humanitária como overall control. E, nesse caso, muda a classificação do conflito. Ele deixa de ser um conflito armado não internacional, porque esse grupo armado organizado, na verdade, é o Estado B agindo ali pelas suas mãos, e se torna um conflito armado internacional. E a mensagem final é essa de que o direito à ação humanitário, ele nunca foi tão importante no mundo como atualmente, e se faz necessário o estudo do direito à ação humanitário para nós sabermos exatamente o que aplicar em cada contexto e principalmente a responsabilização pelos perpetradores das violações graves ao direito de ação humanitária. Deixo aqui sites de interesse. O comitê tem um banco de dados extremamente importante e essa minha apresentação está à disposição de vocês. Eu vou colocar aqui no chat qual é o meu e-mail. Quem tiver interesse é só me mandar um e-mail. Meu e-mail são os meus sobrenomes, viegasliquidato@gmail.com. É só me mandar um e-mail que eu encaminho com prazer essa minha apresentação. Muito obrigado, professora Vera. Agradecemos imensamente pela sua apresentação detalhada e esclarecedora. Aviso que, infelizmente, pelo pequeno atraso que tivemos, não vamos ter tempo útil para o debate, né, para abrir espaço para perguntas, mas, né, assim como a professora Vera, professor Lucas, professora Natália, está se disponibilizando para o seu endereço de e-mail, caso haja perguntas, né, podem ser direcionadas também ao e-mail do Iberoju, e aí a gente caminha para os palestrantes, e a gente pode promover, então, esse esclarecimento adicional. Então, já encaminhando para o encerramento do painel, eu agradeço, de uma forma geral, todos os palestrantes por suas excelentes contribuições e peço só que nesse momento, antes de concluirmos, de fato, o painel, todos possam abrir as suas respectivas câmeras, né, para que a gente possa fazer um registro dessa plenária virtual, tirar um print, né, da tela. Aí eu conto com minha colega de Iberoju, Raiane, né, para que possa fazer o print e registrar esse momento. Aí, quando estiver pronta, você dá o ok, que a gente sorri, né, para sair bonito na foto. Podem sorrir que eu já vou tirar a foto. Tá ok. Pronto, já tirei. Obrigada, Pronto, gente. perfeito. Então, muito obrigado a todos, né? Palestrantes, ouvintes, acredito que as apresentações foram bastante ricas e instigantes. O painel destacou a importância de discutir e compreender os desafios contemporâneos do direito internacional e acredito que foi muito enriquecedor esse momento para todos, né? Desejo, então, um excelente restante de eventos, né? Continuemos a nos engajar e aprender com as próximas sessões virtuais, né? Muito obrigado a todos.